Demolidor Renascido chegou ao 6º episódio de sua 2ª temporada e só melhora essa série, gente, só melhora. Não teve um episódio ruim ainda. Nessa 2ª temporada, eu estou aqui com Alexandre Almeida, substituindo João Jedi e Marcelo Forlani, que estão em terras mexicanas para falar de CCXP México. E aí sobrou para nós falar sobre essa lindeza que é o 6º episódio, Ale. Que bom, né? Que bom porque, assim, pô, Demolidor Renascido já era bom na primeira temporada, a segunda é só melhora, e esse 6º episódio tem coisas aí que o fã tava esperando há muito tempo, né, Zuli? Muitas, inclusive porque eles já tinham revelado no trailer que nossa querida Jessica Jones estaria de volta nessa 2ª temporada. Lá se vai mais da metade do 2º ano e nada até agora, né? Ela chegou de fininho ali, né? Sim. Chegou, fez uma apresentação ali no começo do episódio, situando mais ou menos aonde ela esteve desde sua última aparição na segunda ou terceira temporada de Jessica Jones, já nem lembro mais quantas temporadas tiveram teve. 2 de Jessica Jones e Defensores, né? Enfim, desde a época da Netflix, ela não aparecia mais. Ela está de volta como mamãe. Pois é. Como mamãe e como nós vimos como era a filha, já podemos imaginar que ela teve um filho com o Luke Cage, né? Exato. Uma filha parda que é pequenininha. Então passaram-se alguns anos, até por causa do estalo do Thanos, a gente meio que perde um pouco da noção do tempo, né, no universo Marvel. Mas a menina tem ali uns 5, 6 anos, assim, 7, talvez. Você que convive mais com criança, tem mais ou menos, consegue olhar o tamanho pela... dela e dizer a idade? Olha, por ela pegar uma granada e sacudir brincando, ela deve ser novinha. Bom, mostraram pra nós que Jessica Jones também está no radar da força-tarefa de Wilson Fisk. Wilson Fisk, esse que está completamente delirante agora que sua Vanessa finalmente foi de base. Ficaram bravos comigo, que eu falava que eu não aguentava mais essa personagem, não sei o que lá. Eu quero que vocês vão pra casa do caralho, porque ela era muito chata, tá bom? Mas pelo menos agora a gente vai ver um rei do crime despirocado, né? Porque a morte dela é um evento canônico nos quadrinhos, nas animações e tal. Agora ele vai, assim, dá pra dizer que ele soltou ele da guia? Ou... Não, porque o cara já era muito louco, né? Então... Mas eu acho que ele perde talvez o maior tesouro dele, né? Acho que o Wilson Fisk, ele tem ali a relação dele com a Vanessa, e é legal porque no episódio anterior a gente tem vários flashbacks até ele chegar no lugar onde ela vendia as artes e tal, e ele perde o grande tesouro dele ali, o grande, tipo, por tudo que ele sempre fez foi por causa dela, né? Inclusive a primeira temporada a gente tem todo o drama do relacionamento deles, terapia de casal e tal, porque ele quer voltar a ficar com ela, mas ele não aceita que enquanto ele estava longe, ela teve um relacionamento com outro cara, ele mata o cara e tal. Então agora ele perde isso e assim, eu acho que ele tem a luta dele por Nova York, né, que ele diz ali que está lutando por uma cidade melhor, mas pessoalmente agora ele tá sozinho, assim, ele tá por ele, e eu acho que ele não tem mais quem fale assim, não faça isso, sabe? Tipo, não pense bem e tal. Agora ele pode ser bicho solto mesmo. E eu acho que uma das maiores coisas desse episódio foi que bota tanto ele quanto o Matt Murdock, né? Eles questionando a sua própria, não identidade, ideologia. Isso. Né? Então, você bem pontuou agora, né? Não tem mais quem segure tanto o rei do crime. E do lado do Matt, ele tá lutando para não cair, cruzar a mesma linha. Tanto que o Rei do Crime cruza, que o Poindexter cruza, porque nós temos a Karen Page completamente ensandecida, porque ele está protegendo o Poindexter e ela, cara, é o cara que matou o Fogg. E ela tá falando... E aí, numa das discussões que os dois têm, porque o mercenário tá lá escondido no esconderijo deles, que, cara, eu cresci. Né? Porque o que aconteceu comigo? Ele questionou, o que aconteceu com você que tá falando de matar pessoas? Sim. É isso que diferencia nós deles e tal. Eu falo, o que aconteceu comigo é que eu cresci. Depois de perder o Fogg, morrerem outras pessoas, ela mesma matar o Wesley, coisa que aconteceu lá na versão da Netflix. Todos eles estão sobrecarregados. Isso é uma coisa que eles deixam muito nítido para a maioria dos personagens, né? Todos eles estão carregando um peso nas costas enorme, seja do lado dos mocinhos, seja do lado dos bandidos. A gente tem pela primeira vez um confronto dos dois saindo no braço. Sim. Já mais pro final do episódio. Então, assim, bom, né? Que até é bom, mas a gente queria mais, né? Porque, pô, essa temporada teve cenas de luta, acrobacias tão bem
decoradas e tão bem coreografadas, eu tava esperando um pouquinho mais, mas pelo menos a gente teve uma pontinha. Ainda faltam 2 episódios, só que o que a gente consegue tirar, na sua opinião, do que vai acontecer dessa dualidade entre Rei do Crime e Demolidor, Ale? Eu acho que a gente tem a questão vamos dizer, saúde mental dos personagens é muito interessante, como eles fazem aqui, né? Não é só pela violência, não é só, é quanto você apanha até você bater de volta, né? A questão da Karen é que ela não aguenta mais apanhar. Ela perdeu tudo na família dela, lá na Netflix ainda, teve a questão do Wesley que ela matou e foi um trauma grande pra ela, ela quase perdeu o Matthew Murdock várias vezes, o Fogg na outra temporada, então assim, ela tem que reagir. Né? Ela não aguenta mais ser passivo, ela não aguenta mais ser como o Demolidor é, que ele não chega às vias de fato. Então tem isso, tem o lado do Wilson Fisk que agora também que ele não vai ter freio. Então aonde que a gente vai... E tem também um lance que eu acho legal, porque além da Karen estar quebrada, vamos dizer assim, a gente tem o lado da terapeuta lá também. Né? Que tá ela, extremamente traumatizada, né, com o negócio do Muse, né, com o ataque do Muse. do Muso. Então assim, a gente tem vários personagens grandes na série trabalhando essa questão da saúde mental. Agora, eu acho que assim, o conflito do Matthew Murdock com o Rei do Crime é muito interessante porque ele fala para o Rei do Crime: se você sair de Nova York, eu saio também. Ele está tentando um acordo com ele para libertar Nova York, né? Não, e nenhum dos dois aguenta mais. Perder, sofrer, brigar, né? Você vê que eles brigam ali, é meio que pela raiva de um com o outro mesmo. O Demolidor, ele dá ele respira fundo para partir pra porrada, entendeu? Ele não tava ali para brigar, ele tava ali para um acordo, mas se não tem jeito, a porrada vai comer e pronto. Ele fala, se você continuar, eu vou continuar. Se você não parar, eu não vou parar. Pois é, e visualmente é legal a gente ver que aquele quadro que o Wilson Fisk tem desde da primeira temporada lá da Netflix é destruído nessa agora também. Então, assim, o último resquício do que ele tinha da Vanessa e da sanidade dele, vamos botar assim, foi destruído ali também. Então, eu acho que é um caminho sem volta, porque a gente só vê o Wilson Fisk agora nas sombras, né? Ele na janela escondido, ele saindo no carro, a população cada vez mais revoltada com ele ali, né? Cada vez mais a gente vê acho que é a Bibi Urick, ou é a menina que tá com a roupa do tigre branco. É a sobrinha do Tigre Branco. Ela falando que a população tá cada vez mais revoltada, que ainda tem pessoas que apoiam, mas tem pessoas quem é contra cada vez maior. Né? Então ele tá começando a virar aquela besta encurralada, sabe? Pronta para explodir, assim. E eu acho que ele perdeu as rédeas, né? Que se é que um dia ele teve rédeas, que a Vanessa dava uma segurada nele, né? Agora ele não vai ter mais a Vanessa. E ele tá perdendo apoio da política, ó, tanto da governadora, dentro da prefeitura e da própria CIA, porque o Sr. Charles tá puto da vida porque ele escondeu as armas, né? Pegou para ele. Então, assim, ele não tá só encurralado. Ele tá... Ele sabe que ele não vai ter o poder, talvez, que ele tinha quando começou a temporada. Então, agora que, por exemplo, a gente já sabe... Gente, spoiler, entre aspas, porque isso tá no trailer de Homem-Aranha. Ele não vai ser o prefeito mais. Né? Então, já foi citado, inclusive, nesse episódio, né, a governadora falando de apoiar a Sheila. Isso. E a gente sabe que no filme do Homem-Aranha, que se vai se passar depois, quem é a prefeita de Nova York é a Sheila, ela que dá a chave da cidade pro Homem-Aranha e tal. Então a gente sabe que ele vai perder esse poder. Então o que eu imagino, talvez, é que esse restante de temporada vai ser ele usando as ferramentas que ele tem enquanto ele ainda é prefeito pra ir nessa vendetta, né, nessa cruzada que ele tem contra os vigilantes. Né? Então agora que a Jessica Jones voltou, talvez o pau volte a comer junto com ela e o Demolidor nos próximos episódios ou não. Mas você tinha falado da Heather, né, da psicóloga, e eu gosto particularmente dessa segunda temporada, mais da segunda temporada do que a primeira, porque eu acho que a história paralela dos coadjuvantes estão mais agradáveis de acompanhar, mais interessantes. Por exemplo, o Buck, ele não é só um guarda-costas, né? Agora, você vê que ele desenvolve o relacionamento tanto com a Heather, tanto com o Daniel. Né? Ele fala, Daniel, acorda, você tá jogando com gente grande, a gente quer você no nosso time, você precisa definir se você tá do lado de lá, se você tá do lado de cá. E eu achava que essa ia ser a história do Daniel também, né? Porque agora ele sabe que a Bibi... Ele já sabia, né? Agora ele tem a confirmação de que a Bibi tá vazando coisa, apesar da Bibi não vazar a informação falsa
que ele passou pra ela. E é legal o detalhe que no celular que ela tá mandando a mensagem, né, dizendo que a informação falsa, ela tá mandando a mensagem pro Ellison, né, que é aquele cara que é o editor do New York Bulletin, lá o jornal que o tio dela trabalhava. Então ela tá mandando mensagem pro jornal real, dando essa informação falsa, mas ela volta atrás e não entrega uma informação que entregaria que ela é de verdade quem vaza, e eu acho que ali ela tem um pensamento de que isso pode prejudicar o Daniel, né? A gente vê que eles quase se beijam ali nesse episódio, então você tem mostra que a relação deles é muito mais do que só ela tentando catar a informação dele e tal, e eu acho que isso é legal para esses dois personagens. O Daniel é um personagem muito bom, que na primeira temporada é aquele cara animado que quer entrar pra política e tal, e desde o último episódio, né, que ele tem que enterrar o cara, ele vê que ele vai ter que cruzar a linha de alguma forma ali, e ele não quer que cruzar essa linha seja com ela, e nem ela quer prejudicar ele. Então essa dualidade deles ali é muito interessante. E, cara, o Michael Gandolfini, ele é muito bom, né, Cara, mano? ele é muito bom, ele é muito bom. Eu falei isso aqui já nos vídeos com o Forlani e com o Jedi, eu gosto muito dele. E, cara, eu não sei o que vai acontecer. E eu acho que tanto que se ele pender pro lado do bem, Aham. ou ele despirocar e de vez pro lado do mal, eu acho que vai ser bom pra ele como ator de qualquer jeito, sabe? Sim. Porque ele vai. Eu quero que ele continue de estar. Ele não é um personagem que eu quero que morra, tá ligado? Aham. Tem personagens ali, igual a Vanessa falei, que eu já não aguentava mais. Mas, cara, a própria Karen Page, eu não tenho ranço dela. Eu sei que algumas pessoas têm, Marcelo Forlani, inclusive. Eu gosto de como eles estão trabalhando ela na segunda temporada. Ela ficou escanteada o primeiro ano Foi. inteiro, praticamente, volta só no finalzinho. E ela ser essa pessoa que chacoalha o Matt Murdock, que fala, caralho, mano, olha o nível, olha a altura que as coisas chegaram, né? Olha o ponto, a que ponto chegamos, né? A cidade empolvorosa, um caos, a gente perdendo gente de lá, perdendo gente de cá, e você com esse negócio de não Toma uma cruzar atitude, essa linha. né? Faz alguma coisa, porra. Toma uma atitude, né? Exatamente, senão as pessoas vão continuar morrendo. É. Né? Inclusive, ela é uma com a qual eu temo, né? Não sei a que ponto vai chegar no final da temporada, mas a gente tem uma terceira confirmada, os defensores voltam, se eles voltarem, é porque tem alguma ameaça ainda maior. A gente já tem foto de set, né? Tá tudo lá no bom site Omelete, tá? Não é spoiler se tá lá fora. Exato. Mas, Mas cara, eu acho que a Karen Page, ela sofreu muito tempo, até na série da Netflix, de repetição. Era uma personagem que se repetia o tempo inteiro, né? Eu acho que essa temporada agora, ela tá misturando um pouco de tudo. Ela faz a investigação, ela faz coisa com a Bibi ali também. Ela tá no front, ela vai lá no protesto para colocar as imagens que eles gravaram, né? ela tá ativa sem depender do Matt Murdock, né? E ela não tá, como nos quadrinhos, tem a parte que ela fica, tipo, usando drogas, sabe? Ela vai no fundo do poço, assim. Então, acho que eles conseguiram achar um meio termo para ela, em que ela tá muito abalada, mas ela também não tá se acabando, assim, sabe? Ela ainda tem coisa para fazer. E eu acho legal, porque foge um pouco daquilo da personagem indefesa, ou da personagem que precisa ser salva toda hora, entendeu? Ainda acho que ela tem um pouco disso, mas ela ainda tá ativa, ela vai lá, ela faz, ela bate, ela corre, ela faz muita coisa por ela própria, sabe? Não tá dependendo sempre do Matthew ou do Demolidor, né? Vamos dizer assim. Então eu gosto do que tá acontecendo aqui. Acho que o da Vanessa que você falou, que a Vanessa tava fazendo hora extra, eu acho que ela tava fazendo hora extra na temporada. Acho que ela é muito boa, né, na série da Netflix, quando ela aparece e tal, mas desde a primeira temporada tem ali a terapia de casal, mas acabou, entendeu? Tipo, pra ela ali acabou e ela tava fazendo hora extra nessa temporada aqui, assim, de muito tempo mesmo. Ela tava agindo praticamente como uma sombra do Wilson Fisk ali. A gente falou da Jessica Jones, nos prometeram Jessica Jones, a gente teve um pouquinho. Tava demorando, né? Mas Demorou, né? tá devendo? Você acha que matou a saudade? Cara, eu acho que assim, quem tava esperando ela há muito tempo não vai ficar tão satisfeito só com esse pouquinho que ela aparece, não, sabe? E aí, você falou que ela tava sendo perseguida, né? Ela fala que ela também tá sendo perseguida pela galera do Charles, né? Pela do CIA, início, sim, né? E aí eu acho que assim, legal ela ter uma cena de ação. Ela fala sobre os poderes dela, né? Que os poderes dela estão vacilando um pouco desde que ela teve a filha. Então vai e volta, e a gente vê isso acontecendo na cena lá com o pessoal da Força Tarefa. Mas eu ainda acho que é pouco.
pro que prometeram, pra ela estar em todos os trailers, entendeu? Eu acho pouco, mas a gente ainda tem dois episódios. Eu não sei, né? A gente não sabe quanto que ela vai aparecer ainda e tal. Mas eu gosto da cena de ação dela, eu acho boa. Não, Sabe? eu gosto, eu só tava esperando mais. Acho que, por exemplo, eu gosto mais da cena de ação da prisão dele com o espadachim É foda, do que né? com do que a dela. E eu acho que assim, até o diálogo dela com ele ali é muito. Acho que é meio raso, assim, sabe? É muito. E aquela coisa, fica tudo. Ai, eu tenho esse cara que tá me perseguindo e esse cara já me ligou. Cara, a gente sabe quem é o cara. Você pode falar o nome da pessoa, entendeu? A gente sabe que é o Charles, a gente sabe que é o personagem do Matthew Lillard. Você não precisa ficar falando, ou se ela fica jogando com palavra pra não falar o nome do Luke Cage também, entendeu? Mano, fala, você não precisa ficar escondendo isso. É um universo expandido, é um universo que a gente sabe que esses personagens estão lá. Exato. Mas fica esse mistériozinho assim que eu não acho meio bobo. Agora, uma preocupação que eu tenho pra essa final da segunda temporada é, tipo, o quanto as coisas vão escalar Aham. a ponto. E, assim, tem uma coisa que eu entendo que nós estamos vendo a série do Demolidor, o Demolidor Isso. Renascido, não são os Defensores, não são os Vingadores. Então o foco vai ser no Demolidor. E aí, dependendo de como eles equilibram as coisas, você tem outros heróis roubando a cena. Aham. Mas eu fico um pouco com receio de quantas coisas vão escalar a ponto de não aparecer mais ninguém pra ajudar e sobrar só pra Demolidor. Mas no sentido assim, tipo, porra, guerra civil em Nova York. Não vai aparecer todo mundo? O Homem-Aranha mora lá, entendeu? Tipo, não que eu esteja querendo de todo jeito o Tom Holland ali, mas. Mas é o que a gente fala, tipo, do Thunderbolts, por exemplo. Né? Tipo, Você tá lá, pô, o Void lá matando todo mundo, cadê o resto dos heróis, né? Eu acho que o Demolidor tem muito disso, dele tentar encapsular tudo muito urbano, muito ali naquele pedacinho da cidade, mas caralho, é o prefeito de Nova York, entendeu? Que tá fazendo a porra toda. Até porque, desde a primeira temporada, não é mais só sobre Hell's Kitchen, né? Exato. É sobre a exato. cidade. E na cidade você tem lá alguém passeando de teia por aqui, por ali. Você tem os novos Vingadores trabalhando. A gente nunca vê, né, a torre, por exemplo, dos Vingadores, né? Não, nada, zero. Zero. Que era uma coisa que estava presente até na série da Netflix, né? Sim, eles citavam a primeira temporada começa todo o plano do Fisk lá da reconstrução de Hell's Kitchen é por causa da Batalha de Nova York, né? Então, assim, tem muito mais Marvel, MCU na série da Netflix do que aqui, né? Que é do próprio MCU, né? Mas eu lembro quando eu fui entrevistar o Charlie Cox e o Vincent D'Onofrio, eu perguntei pra eles se a gente, né, vai ver o Rei do Crime de fato como a gente conhece na série, né? E aí ele tinha me perguntado até que episódio você assistiu. Aí eu falei que tinha sido até o 4º episódio, que é o da luta de boxe e tal. Aí ele falou, aguarda porque daqui pra frente é só pra baixo, vamos dizer assim, sabe? Tipo assim, então eu acho que a gente, né, vai ver cada vez mais ele, acho que se tornando mais o rei do crime do que o prefeito de Nova York, entendeu? Ficam aí as nossas expectativas para esses 2 últimos episódios. Faltam só 2 semanas para o finale da segunda temporada de Demolidor. A gente vai continuar falando todas as semanas sobre essa série. Vamos continuar na terceira, porque ela já está confirmada. Semana que vem você vai estar comigo de volta aqui, Ale? Com certeza. Então, a gente se vê semana que vem. Vocês continuam acompanhando a gente aqui no Omelete. Não esquece de ativar o sininho e assinar o canal para continuar vendo tudo que a gente fala sobre o Demolidor e o MCU.